Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade a Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Até o momento nós tivemos a oportunidade de estudar a primeira viagem missionária do nosso irmão Paulo. E a partir disso nós vimos que Paulo ele saiu de Antioquia da Síria, passou por Chipre, assim ele foi para Panfilha, foi para Antioquia da Pisídia, passou por Listra, passou por Icônio, passou por Derbe. Quando chegou em Derbe, ele volta exortando os irmãos, fortalecendo os irmãos. Assim, nós vemos justamente o empenho dos irmãos, no caso aqui do contexto, Paulo e Barnabé, de fortalecer a igreja de Cristo, apesar das perseguições que eles estavam passando. Então, agora nós vamos lidar com o capítulo 15 de Atos, um capítulo do qual nos traz muitos ensinamentos, um capítulo do qual tem a sua dificuldade, e a partir disso nós podemos pegar algumas lições práticas para a nossa vida de igreja, a partir do qual nós vemos a igreja de Cristo passando por algumas dificuldades, por alguns conflitos. E nós podemos e temos a oportunidade de ver como os apóstolos, como os servos de Deus, lidavam com essas divisões, com esses conflitos que surgiam na igreja. Agora, no capítulo 15, versos de 1 ao 5, eu queria pedir para o irmão Ricardo, se possível, fazer a leitura para a gente. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinaram aos irmãos: se não vos circuncidarem segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contendo não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Antes de nós vermos esse texto do capítulo 15, é bom nós considerarmos algo que Paulo diz na sua carta aos Gálatas. Eu achei uma maneira mais fácil de nós lidarmos com esse texto de Atos capítulo 15, recorrendo a Gálatas, que traz uma explicação sobre essas divisões, essas contendas que surgiram aqui. Então, nós vemos, Paulo, ele dedicou basicamente a carta inteira de Gálatas à mesma questão que estava sendo discutida aqui no Concílio de Jerusalém. E em Atos 15, a ameaça dos assim chamados judaizantes, eles mostram justamente um ponto do qual Paulo bate na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, nós podemos ter uma visão da importância e do porquê Paulo e Barnabé, eles se empenham tanto em ir atrás de outros irmãos para conseguir ter uma conciliação do que estava acontecendo ali, acabar com essa contenda e assim fazer com que o evangelho continue prosseguindo. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 1, versos de 6 a 10, é dito o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho do Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim,
como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo inicia a carta aos Gálatas de uma forma dura, justamente por uma contenda também que estava havendo por conta do mesmo assunto que nós vamos estudar aqui no capítulo 15. Nós vemos em seguida no capítulo 3 de Gálatas, versos 1 e 3, o seguinte: Gálatas 3, versos de 1 a 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O apóstolo Paulo, ele tinha ali, nós vemos muito um coração de pastor para com a igreja de Cristo, de cuidado para com a igreja de Cristo. Ele estava disposto a dar a sua vida por amor daqueles que Deus confiara o seu cuidado. E assim, nós vemos um tom áspero de Paulo nessa carta aos Gálatas. E algo que nós não vemos como tão característico. Normalmente, Paulo inicia as cartas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais apaziguadora. Na carta aos Gálatas, não. Nós vemos ele sendo firme. O que teria levado Paulo a usar sua pena para escrever com uma linguagem tão forte, palavras de tamanha admoestação? Nós vemos que a Epístola aos Gálatas foi uma carta que mostrava justamente um erro por parte de igrejas que estavam na Galácia, do qual nós vemos agora aqui também no capítulo 15 de Atos. No verso de 1 a 5, nós vamos estudar alguns pontos que eu quero ressaltar com os irmãos, mas esse concílio que nós vemos aqui foi uma conferência que aconteceu ali, talvez por volta de 48 a 49 depois de Cristo, e a fim de discutir algumas condições da adesão, do receber dos gentios na igreja, mas também do receber dos gentios a salvação. Como os gentios alcançavam a salvação. Aqui é levantado que para que os gentios fossem salvos, era necessário a circuncisão. E aqui nós vamos ver justamente a discussão disso. Era necessário um gentio tornar-se um judeu prosélito? Alguém que se vinculava às leis mosaicas e assim seguia o costume judeu? É um ponto que vai ser tratado. A questão aqui, ela foi levantada por uma ala farisaica, como nós vimos, da igreja de Jerusalém. E a missão gentia, ela foi defendida por Pedro, nós vamos ver mais à frente, versos de 6 a 11. A solução foi proposta por Tiago, versos de 12 a 21. E nós vemos um acordo final logo após. Então nós vemos o esforço de múltiplos irmãos para uma conciliação, para que o evangelho ele permaneça íntegro, para que Cristo seja aceito não de uma forma humana, mas de uma forma que provém de Deus. Agora, nós vemos o partido da circuncisão, verso 1, voltando a Atos capítulo 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, nós vemos alguém aqui, pessoas do partido da circuncisão, que, no caso aqui da igreja de Antioquia, havia alcançado muitos gentios. Nós vemos isso lá no capítulo 11, versos de 20 a 21, que houve grande conversão dos gentios na igreja de Antioquia. Isso alegrou
muito outros irmãos. E Deus concedeu a Paulo e a Barnabé grande sucesso na missão. Nós vemos isso no final do capítulo 14, verso 27. Um grande sucesso, os irmãos se alegraram. Verso 27 do capítulo 14 diz o seguinte: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Então, nós vemos um sucesso de conversão, de pessoas recebendo a Cristo, e isso é divulgado com alegria. E não existe evidência de questões de que gentios tinham sido circuncidados quando foram convertidos. Até o momento nós não temos nada que indique isso. E a partir disso, nós não vemos também pessoas que eram constrangidas a seguirem uma lei mosaica. Nós temos uma questão que Pedro trata mais anteriormente, mas nós não temos uma conversão ligada ao segmento da tradição judaica até o momento. E alguns cristãos judeus conservadores argumentaram que os gentios eles deveriam ser submetidos a essas coisas, pois isso se exigia de todos os convertidos ao judaísmo. Todos aqueles que se convertiam ao judaísmo deveriam ser circuncidados e deveriam seguir a lei mosaica. Então, a questão era se os gentios eram obrigados ou não a se tornarem judeus e seguirem as leis cerimoniais para serem cristãos. A partir disso, nós vemos que a lei judaica comentada aqui, a lei mosaica, fala sobre conforme o costume, o ensino de Moisés, ensinado por Moisés. Ela não continha apenas questões cerimoniais, ela não continha apenas a circuncisão, mas ela também tinha suas respectivas leis. E aqui nós vemos justamente que isso também estava sendo imputado. Olha, vocês se tornaram cristãos, mas vocês também têm que se tornar judeus, se convertendo à lei judaica, obedecendo à lei judaica, para assim vocês alcançarem a salvação. É um ponto que Paulo vai tratar nos Gálatas também. Olha, quem são os verdadeiros filhos de Deus? Aqueles que compartilham de uma fé em Cristo, não aqueles que são de uma linhagem carnal. Então, nós vemos justamente esse ponto, mas eles batiam nisso. As leis sobre os alimentos e as muitas outras exigências de pureza externa e várias questões de sacrifício aparentemente estavam sendo também atribuídas aqui nessa ordem que essas pessoas estavam trazendo. Nós vemos Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 17, versos de 9 a 14, Gênesis capítulo 17, versos de 9 a 14. Gênesis capítulo 17, versos de 9 a 14, diz o seguinte: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e tua descendência, todo macho entre vós, será circuncidado. Circuncidareis a carne do prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, diante dessa passagem, nós vemos que muitos judeus cristãos pensavam que a igreja, ela também deveria exigir que os crentes do sexo masculino se circuncidassem. E assim, eles seriam aceitos dentre o povo de Deus. Através do nosso estudo de Atos, nós temos observado que as pessoas da igreja
do primeiro século queriam saber como os gentios, os samaritanos, os gregos, os tementes a Deus, se enquadravam na igreja. Se eles eram, talvez, de uma segunda classe, por não pertencerem à linhagem judaica, se deveria exigir algum nível secundário para aqueles que não pertenciam a essa linhagem, como uma área externa para os gentios, talvez uma área interna para os judeus. Como nós vimos repetidamente, o tema recorrente do livro de Atos é que não há diferença entre cidadãos, crentes, tementes a Deus. Nós vemos os da casa de Cornélio, nós vemos crentes, gentios se convertendo, e todos são enumerados como povo de Deus, que se acrescentavam como salvos. Então, isso é muito importante, não existe essa distinção, e nós estamos vendo isso no livro de Atos. Não há preferência pelo judeu ou pelo grego, pela mulher ou pelo homem. Todas as pessoas estão niveladas ao pé da cruz de Cristo. Então, Paulo aborda a questão da circuncisão também lá em Gálatas, capítulo 2, versos de 3 a 5. Nós não fizemos a leitura desses versos. Quero fazer uma sequência de leitura para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão e reforçar o entendimento sobre essa exigência que estava sendo feita a esses irmãos. Gálatas capítulo 2, versos de 3 a 5, é dito o seguinte: Gálatas 2, versos de 3 a 5. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Capítulo 5, irmãos, de Gálatas, capítulo 5, versos de 2 a 12, é dito o seguinte: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligardes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, o que essas pessoas estavam fazendo era anular o poder da cruz. Era um ato de rebeldia contra o nosso Senhor. E assim, quando nós olhamos para o capítulo 6 de Gálatas, versos de 12 a 15, Gálatas capítulo 6, versos de 12 a 15, diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangeram a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos
circuncideis para gloriarem-se na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Recorri a Gálatas porque Paulo, ele explica tudo de uma forma extremamente clara e rápida, uma forma, como já acaba sendo mais detalhado e mais difícil até para compreendimento de algumas questões, mas o livro de Gálatas nos traz um entendimento melhor. Então, alguns dentre os judeus viam as conversões dos gentios e como esses convertidos eram batizados, recebiam o Espírito de Deus e se tornavam membros da casa de Deus. Esses judeus que aqui haviam crido, e é dito isso, aqui no verso 1, eles diziam que a fé dos gentios era insuficiente para entrar na família dos crentes, e que, além da fé, a circuncisão era uma condição necessária para a salvação, e é isso que nós vemos aqui nesse verso 1. Diante disso, quando Paulo abordou essa afirmação na epístola aos Gálatas, nós vemos aqui no verso 12 do capítulo 5, tomara até que se mutilassem o que vos incitam à rebeldia. Ele quer dizer que tomara que essas pessoas sejam cortadas, pois elas estão vos incitando à rebeldia, a irem contra Cristo. E aí Paulo usa um pouco, talvez, de ironia, falando de mutilação, porque a circuncisão utilizava o ato de cortar o prepúcio. Ele mostra aqui que eles estavam causando ao evangelho, pregando um outro evangelho, dizendo que a fé não era suficiente, que Cristo não era suficiente. Paulo disse que nenhuma carne será justificada pelas obras das leis, enquanto que os judaizantes diziam que fora da circuncisão, fora da lei, não havia justificação. Então, uma séria controvérsia se levantou sobre o que é necessário para a salvação. Os crentes são justificados pela fé, por aceitar a Cristo, ou é necessário algo mais? Agora, versos de 3 a 4, voltando a Atos. Voltando a Atos, capítulo 15, versos de 3 a 4, é dito o seguinte: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Passagem maravilhosa, irmãos. Diante de uma controvérsia, diante de uma contenda, no verso 2 fala que não era uma pequena discussão que estava acontecendo ali. O que eles fazem? Eles vão a Jerusalém e aí eles aproveitam o caminho para anunciar àqueles que já haviam se convertido, os cristãos, que outros aceitaram a Cristo. E é interessante porque a jornada de Antioquia da Síria era cerca de 400 quilômetros até Jerusalém. E pode ter levado muitas semanas para eles chegarem até aquele local de Jerusalém. E Paulo e Barnabé, eles usam isso de modo proveitoso. E aí nós vemos justamente o conselho de Paulo aos servos de Deus: pregue a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Paulo e Barnabé aproveitam a oportunidade para trazer as boas novas aqui, de que pessoas haviam se convertido a Cristo, de que gentios haviam aceitado o evangelho, haviam crido. Então eles aproveitam essa oportunidade para apresentar que a boa nova havia sido aceita entre os gentios e que eles se voltaram para Deus e que não eles, mas Deus
fez tudo aquilo. Linda passagem. Eles não falam, nossa, eu preguei e milhares de pessoas se converteram. Não. Deus operou grande obra entre os gentios. Isso é maravilhoso. Eles mostram aqui tamanha humildade, reconhecendo que a conversão não vem deles, mas de Deus. A conversão dos gentios provém da vontade de Deus. Se os gentios passariam a fazer parte da verdadeira igreja, disseram os fariseus, eles deveriam se submeter à circuncisão, se comprometer à lei de Moisés. A circuncisão era um sinal da aliança, foi dada primeiro a Abraão e então repetida ali no Antigo Testamento. Quando Deus deu os 10 mandamentos através de Moisés, ele colocou diante do povo 2 opções, bênçãos ou maldições. Quando nós olhamos para Deuteronômio, e eu quero justamente ressaltar o ponto dessa alegria, o porquê da alegria de anunciar que os gentios estavam sendo incrementados no reino de Deus. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Eu quero ler alguns versos separados, começando pelo verso 1 e nós vamos pulando alguns versos. Deuteronômio capítulo 28. Vamos começar do verso 1. É dito o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 9. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Nós vemos 2 lados. Aqueles que ouvem a voz de Deus e são obedientes, alcançam bênção diante de Deus. Mas aqueles que se revoltam, que se rebelam contra a lei do Senhor, alcançam maldição. São 2 lados. Paulo nos ensina em Gálatas que Cristo se submeteu a essa lei. Foi amaldiçoado no madeiro. Ao ser pregado no madeiro, todo aquele que fosse pregado no madeiro se tornava maldito. E assim, Cristo foi amaldiçoado. É importante lembrar que em Gálatas, Paulo cita também o ponto de que se não fosse obedecida toda a lei, a pessoa se colocava sobre maldição. Carregando o nosso pecado, Cristo levou sobre si as maldições da transgressão dessa lei, que eram simbolizados justamente quando as pessoas elas se circuncidavam, quando se circuncidavam, elas se identificavam como parte do povo de Deus, e a partir do momento em que essas pessoas elas se rebelavam contra a lei, não obedecendo à voz de Deus, elas caíam sobre maldição, caíam sobre perdição. Agora, os fariseus e os judeus eram iguais às pessoas de hoje, que resistem a mudanças, que não querem ver novidades. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Queremos, muitas vezes, fazer as coisas da maneira que sempre fizemos, permanecendo num costume, permanecendo numa tradição. Queremos pôr o vinho novo, muitas vezes, em odres velhos. E certamente isso não funciona. De qualquer maneira, para os fariseus, eles não tinham entendido, de certa forma, o verdadeiro significado da circuncisão. Quando os judeus entravam na aliança através da circuncisão, eles diziam: se eu não cumprir toda a lei de Deus perfeitamente, eu serei amaldiçoado.
Nós vemos Paulo também citando isso. Jesus veio, se submeteu a essa lei, colocando a sua obediência a toda ela, em todos os aspectos, vivendo de modo de vida perfeitamente obediente por todos os aspectos. E quando o fez, ele alcançou a bênção diante de Deus, diante do Pai, para todos que se identificam com Cristo. E ele tomou a maldição indo à cruz. Então, Cristo é obediente, alcança a bênção para todos que aceitam a Ele. Mas o que acontece neste meio? Cristo pega o pecado de todos nós que se rebelamos contra a lei do Senhor. Ele pega tudo isso, coloca nas costas e leva essa maldição sobre ele para a cruz. A maldição de Deus foi derramada em sua totalidade sobre Jesus e então veio o Evangelho. Se nós depositarmos toda a nossa confiança em Jesus, a justiça que ele ganhou ao obedecer à lei nos é imputada e a maldição que deveria estar sobre a nossa cabeça é trocada, Cristo leva. Nós vemos uma substituição aqui. A justiça de Jesus nos é imputada, por isso nós temos a justificação. Somos tornados justos diante de Deus, não por conta de nenhum mérito nosso. A maldição que merecemos foi dada a Cristo. Quando colocamos a nossa confiança em Jesus, Deus declara que somos justos aos seus olhos e remove toda a maldição de nossa cabeça, porque ela foi colocada diante de Jesus. Aqueles que insistem na circuncisão, que nós vemos aqui desse verso 1 ao 5, para os gentios que estavam se convertendo, notoriamente estavam se rebelando contra a obra de Jesus. Razão pela qual nós vemos Paulo tão perturbado na carta aos Gálatas, razão pela qual nós vemos Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé e tantos outros irmãos se voltando para resolver essa questão. Era algo grave que estava acontecendo ali. Os judaizantes estavam dizendo que a expiação de Jesus não era suficiente, algo que a igreja do primeiro século e que Cristo não tolerava. A questão não era simplesmente sobre quem podia ser incluído na família da fé. Sim, também havia essa disputa. Olha, para os gentios entrarem na igreja de Cristo, eles primeiro têm que se converter ao judaísmo. Era um ponto, mas também havia um outro ponto, o de salvação. E assim, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o Evangelho é totalmente importante. Ele nos mostra a salvação que Cristo nos concedeu. E eles não estavam compreendendo esse Evangelho. Infelizmente, nós vemos muito disso nos nossos dias atuais. Muitas vezes as pessoas não confiam na obra que Cristo operou na cruz, buscando outro meio. Olha, mas tal pessoa é uma pessoa boa. Ela faz coisas justas. E aí, pessoas usam essa explicação para falar, então tal pessoa pode alcançar o reino dos céus, porque ela pratica coisas boas. Aqui, nós vemos que isso também é desmerecer a obra que Cristo fez na cruz. Quando alguém fala isso, a pessoa não tem a compreensão do que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Porque se a pessoa pode alcançar o reino dos céus sem aceitar a Cristo, sem se apegar a Cristo, porque Cristo morreu na cruz, não faz sentido. Diante disso, há somente uma resposta correta para essa questão. Se nós morrêssemos hoje, por que Deus nos aceitaria no reino dele? Por que Cristo nos chamaria para entrar e morar nos céus com ele? A única resposta seria, porque coloquei a minha confiança inteiramente em Cristo e entreguei a minha vida, não em partes, mas inteiramente em Cristo. Os judaizantes aqui, eles
continuam vivos e muito bem, e estão por toda parte, com diferentes discursos. As pessoas ainda são ensinadas que tudo o que devem fazer para ganhar o céu é viver uma vida correta. Bem, em partes isso é verdade. A pessoa tem que viver uma vida correta. Se você vive corretamente e somente isso é necessário para a salvação, a pessoa não precisa de Cristo. As boas novas do Evangelho são para pessoas que não vivem uma vida reta. E a Bíblia nos diz que ninguém vive uma vida perfeita. Todo o que pisa nesta terra é pecador. No caso, tirando Cristo. As pessoas argumentam: eu nunca matei, nunca adulterei, nunca roubei. Por que eu seria condenado? Será que nós não teríamos feito? Será que as pessoas normalmente falam: olha, por que eu seria condenado? Não matei, não adulterei, não roubei. Mas será que nunca fizemos isso? Será que nunca violamos esses mandamentos? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, vamos rebater esse argumento que muitas vezes nós vemos pessoas falando: eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, por que eu vou ser condenado? Eu ando de forma reta. Mateus capítulo 5, versos de 21 a 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu nunca matei. Muitas pessoas falam isso. O que o Senhor interpreta por esse não matar é algo que vai muito além. Um insulto a um irmão já mostra que a pessoa necessita da graça de Cristo, que ela é pecadora, que ela não vive uma vida reta. Será que nunca cometemos adultério? Verso 28, ainda do capítulo 5. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Eu nunca traí a minha mulher, nunca adulterei. O Senhor diz que aquela pessoa que olha com intenção impura já adulterou com ela. Isso poderia ser estendido para inúmeras outras questões, irmãos. Não vivemos uma vida reta. Necessitamos de Cristo. Quando as Escrituras nos diz que todo aquele que vive nesta terra é pecador, mais uma vez, removendo a Cristo, é uma verdade. Necessitamos de Cristo, necessitamos da obra de Cristo. Um jovem se aproximou de Jesus e perguntou, Marcos capítulo 10, nós conhecemos muito bem essa passagem, Marcos capítulo 10, versos 17 a 21, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Jamais nós conseguiríamos chegar até a Cristo, até a salvação, através de boas obras, através de um esforço próprio, porque as boas obras, elas não são suficientes. As melhores obras que nós fazemos neste mundo são contaminadas por nossa carnalidade. Na medida em que a pessoa depende da própria bondade, a pessoa está dizendo que não necessita de um Salvador. E isso nós vemos Paulo não negociando na carta aos Gálatas,
nós vemos as Escrituras sendo reveladas como palavra de Deus, rejeitando tamanha profanação daquilo que é santo, que foi a morte do Senhor na cruz por cada um de nós. Necessitamos da entrega a Cristo e somente Cristo é que pode nos transformar. Somente através de Cristo nós conseguimos alcançar a bênção da salvação e somente Ele é necessário para isso. Quando nós vemos nesses versos de 1 a 5, esses irmãos fazendo tamanha argumentação, falando que é necessário a circuncisão para a salvação, estes, na realidade, estão negando a cruz de Cristo. Devemos tomar cuidado, irmãos, porque isso se manifesta de muitas formas. Nesse caso, se manifestou através da circuncisão, da observância da lei. Nós comentamos de pessoas que muitas vezes acham que o andar de forma justa aos olhos humanos já o leva à salvação. Mas vemos que não é assim. Somente através de Cristo e do Evangelho que Ele nos deixou, nós conseguimos alcançar a salvação. Verso 5 de Gálatas capítulo 15 finaliza, dizendo: Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los. Determinei-lhes que observem a lei de Moisés. Devemos nos apegar a Cristo, pois Ele é quem nos traz a salvação. Estes membros do partido dos fariseus eram provavelmente um grupo que insistia na circuncisão que nós vemos no verso 2, que nós vemos lá em Atos capítulo 11, verso 2 também, que quando Pedro está falando sobre pessoas que aceitaram o Evangelho, surgem pessoas falando também sobre a mesma coisa. Eles não apenas argumentavam que os gentios tinham que ser circuncidados para serem salvos, como também eles eram obrigados a observar ainda a lei mosaica, pois a circuncisão ela representava um compromisso em guardar a lei. Não nos surpreende que os fariseus se juntaram a esses movimentos. Algo que nós vemos uma distinção entre os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram opositores aos fariseus, mas os fariseus eles compartilhavam de algumas crenças básicas que os cristãos também compartilhavam. A de um Cristo que estava por vir, apesar de eles não aceitarem Ele e rejeitarem aqui também a cruz de Cristo, ao fazer tal menção de necessidade da circuncisão para a salvação. Eles também acreditavam numa vida após a morte, na ressurreição, coisa que os saduceus não acreditavam. Mas a morte e a ressurreição de Cristo aconteceu e se cumpriu toda essa lei. Então, infelizmente, estes estavam indo contra Deus e contra o Evangelho do nosso Senhor. Bom, irmãos, eu acho que eu me estendi bastante nesses versos, mas me chama muita atenção aqui o verso 1. Não podeis ser salvos, somente Cristo é necessário. Cristo é suficiente. Devemos nos apegar a Ele, pois através dele nós alcançamos a salvação. Que possamos buscar a transformação de nossas vidas, não por conta de sermos bons, porque não somos, mas porque Cristo é bom e nos transforma. Que Deus nos abençoe, irmãos. Quero abrir para comentário que os irmãos tiverem desse verso 1 a 5. Eu acho interessante que eles foram para Jerusalém porque o problema saiu de lá, né? Sim. Saiu de lá. Não porque eles eram o Papa. Não vê isso no Testamento. O problema saiu de lá. Eles foram resolver o problema lá. Outra questão também é que Deus permitiu que essa situação acontecesse, que a igreja, o mais difícil que a situação pudesse encontrar um consenso. Não é? Deus não é porque às vezes a igreja desenvolve um problema, de algumas divergências, né, que tudo está perdido, perder a fé. Surgiu essa questão e eles foram tentar resolver. Outra questão que me chama a atenção aqui é que havia fariseus que haviam crido. Então, teve um momento que eles acreditaram em Jesus Cristo. Mas da mesma forma que Simão Mágico lá, ele criou no Evangelho, mas depois ele foi tentado voltar para trás quando ele quis comprar os dons dos apóstolos para ter, continuar sendo especial. Parece que os fariseus também estão querendo voltar para o passado, porque eles não queriam ficar
no mesmo nível, né? É uma coisa de superioridade mesmo. E essa questão de tema não foi fácil para eles também, né? Porque, como você sempre citou a capa de Abraão lá, Abraão foi lá e circuncidou ele já velho, Ismael com 13 anos, todos os homens da sua casa. Lá não pode ver o livro de Êxodo, né? Moisés foi quase morto por Deus, porque Moisés não, acho que, respeitando mais a esposa dele, não quis circuncidar seus filhos. Então eles sabiam dessas histórias, né? Mas eles têm que entender que soberano é Deus. Então, se ele pede algo em determinado momento, ele falou, não, chega, agora é assim, tem que desfazer daquilo e seguir a nova orientação de Deus. Mas foi difícil para eles também, né? Só que o Senhor está querendo abrir as portas da família para todo mundo, né? Então, assim, foi uma questão muito complexa para eles. Eu tentando me colocar imaginando ali no lugar da igreja, foi um momento muito crítico, mas graças a Deus, os irmãos aqui fizeram fazer valer a palavra do Senhor. Né? Mais um comentário, irmãos? Sim, irmão. Nessa parte que você falou sobre as questões de dizer, né? Eu nunca roubei, eu nunca matei, como se fossem coisas grandes, né? Nossa, eu nunca matei. A gente vê que a nossa vida é realmente uma jornada e o inimigo acaba colocando pedras nessa nossa vida, né? E por duas coisas que eu nunca roubei, nunca matei, são pedrinhas, são montanhas. Não tem como você tropeçar numa montanha. Uma montanha daqui você vai por caminho, você afasta. O problema é que são as pedrinhas pequenas no nosso caminho. O que são essas pedrinhas pequenas? São realmente, por exemplo, uma cor que você guarda no seu coração de uma pessoa que fez alguma coisa, uma mentirinha que você compra para tentar se safar de um problema que você tem. Essas são as pedrinhas que realmente são perigosas, porque a gente muitas vezes não enxerga elas, quando a gente enxerga a gente mais, a gente não chama. É só isso. Perfeito, irmão. Perfeito. Excelente colocação. Mais um comentário? Bom, irmãos, agradeço pelos comentários. Que Deus nos abençoe.